Hoje eu estou de volta para falar sobre o que eu prometi nos últimos vídeos. Eu postei um vídeo com o Oliver. Para quem não viu, nós falamos sobre a experiência do Oliver, onde ele passou por 39 estados aqui dos Estados Unidos como turista. Então ele contou como que foi essa jornada, que ele foi com a esposa dele grávida, e foi com a filhinha e com uma cachorrinha. Então foi uma aventura que eles fizeram, mas eu prometi que a gente voltaria com uma espécie de quiz. Eu queria explorar essa realidade de turismo e de morador sobre diferentes perspectivas. Então, se você é de um aspecto político ou de outro aspecto político, se você quer um lugar mais agitado, um lugar mais calmo, então o Oliver ele vai compartilhar a experiência dele de ter rodado os Estados Unidos inteiro e vai contar pra gente quais são os melhores lugares. Show. Se der bom, legal. Se não der, a culpa é dele. Pressão, vamos lá. Vamos lá. Cara, eu queria começar entendendo primeiro qual que foi, nessa tua jornada aí de 39 estados, qual que foi o estado que mais te surpreendeu? Acho que eu me surpreendi bastante com o Arizona pelo fato de ser um lugar com uma estrutura até bastante interessante, se você considerar que o estado é um deserto. Pelo menos grande parte dele é um deserto, né? Eu fiquei bastante impressionado, cara, com Phoenix, que é a capital, Scottsdale, que é uma cidade que está bem do lado também, mas é uma cidade satélite bastante grande, e é lá que está localizado o Grand Canyon, por exemplo, né? Então a gente visitou o Grand Canyon, então tem uma cidade lá perto que eu mencionei até no seu outro vídeo, que é Flagstaff, que também é muito legal, com pinheiros e floresta no meio do deserto. É bem interessante. Me surpreendeu pelo fato de que lá faz 47 graus no verão. Foi o que eu peguei. 9 horas da noite, no verãozão. A gente estava bem no auge do verão, né? 9 horas da noite, 47 graus. Eu pensando, cara, não tem como esse lugar aqui existir, não tem como. E aí, quando você vai ver qual foi a estrutura que os caras criaram para que se tornasse um centro empresarial, que trouxesse empresas que gerassem emprego, e aí todas as empresas de construção, porque eu passava e via os caras construindo, tá igual Orlando, assim, construindo muito, expandindo. O americano, ele migrou muito nesses últimos 3 anos, né, cara? Então, esse mercado imobiliário aqui tá uma loucura, é por isso que a inflação não baixa, inclusive. Os caras estão subindo juros e as pessoas estão consumindo, porque acho que essa nova economia das pessoas poderem viajar por tudo quanto é canto, mais dinheiro rolando, enfim, estão botando dinheiro no Arizona, entendeu? E é legal, cara, de ver o quanto os caras criaram uma estrutura no meio do deserto que é super maravilhoso pra quem quer morar lá. A Kika gostou pra caramba, eu gostei pra caramba, só que são 47 graus, não tem faz como sentido, morar, né, não cara? faz sentido. Pelo amor de Deus. Mas isso é uma coisa legal aqui, as pessoas quando pensam numa coisa como essa, já imaginam, nossa, 47 graus é pior do que o Rio de Janeiro. De fato é. Só que aqui nos Estados Unidos, tanto pro frio extremo como no calor extremo, você tem muita estrutura, né? Infraestrutura da cidade, da casa, de tudo. Eu já cansei de ouvir pessoas falando que pegaram temperaturas negativas, por exemplo, em Massachusetts, com neve às vezes, e que passaram menos perrengue do que no sul do Brasil, porque não tinha estrutura para poder lidar com aquilo ali, né? No Brasil tem que dormir com frio, né? As paredes não tem calefação, o calor também, né? Não tem ar-condicionado. Aqui, beleza, a gente tá falando desse calor absurdo que rola em Orlando. A gente tá no meio do inverno e tá um super calor aqui. O lugar é um pântano, é úmido pra caramba. Mas, cara, você entra ali dentro da sua casa, tá resolvido. Acabou. O ar-condicionado funciona em todos os apartamentos. Eu não tenho nenhum apartamento que eu estou olhando agora, eu tenho certeza disso, que o ar-condicionado não esteja funcionando, porque a pessoa vai morrer se isso acontecer. Então, nem pode. O sistema dos caras é desenhado para funcionar mesmo, isso é legal. É verdade. Eles conseguem superar umas barreiras da natureza, né? Um custo alto, né? É o que falam, né? Que o americano custa muita energia, mas enfim, os caras é assim que fizeram o país ser o que... Não tem como ser o que você quer ser, se você quiser ser grande sem gastar energia. E aqui os caras gastam energia. Eles gastam, e com qualidade. Com qualidade, é verdade. É eficiência, né? Nós já vamos falar sobre estados para morar, mas antes eu queria falar sobre estados para turistar também. Então, cara, qual que é o melhor do país inteiro? A gente tá falando de 50 estados. Qual estado que você acha mais legal para turistar? Caramba, isso é difícil porque é um país muito multifacetado, então você tem para todo gosto, para todo bolso, você tem para todo estilo, enfim, vai depender talvez do perfil da pessoa, tá procurando um tipo de turismo mais urbano ou tá procurando um tipo de turismo mais de natureza, por exemplo. Se a gente estiver falando de uma mescla das duas coisas, eu acho que a Califórnia é a melhor mescla das duas coisas. Lá você consegue, tanto naquela Bay Area ali, naquela parte que eles chamam de Vale do Silício, por exemplo, e aquela região que se desenvolveu muito, acessar tudo da mais alta qualidade e modernidade e tecnologia que se exista para uma vida urbana, porque afinal de contas, hoje tudo sai da Califórnia. Você pode ver, nos produtos já é dito assim, ó, desenhado na Califórnia, produzido na China. A Califórnia é possivelmente a principal parceira da China, porque eles desenvolvem tecnologia, desenvolvem formas e a China constrói. Cara, tudo que tem de tecnologia tá lá. Isso é muito incrível, né? As grandes empresas de tecnologia estão lá. Então os caras trazem para o conceito urbano tudo de conforto que a tecnologia pode entregar. Por outro
lado, você tem algumas das paisagens mais lindas na Califórnia. Se não me engano, é um dos estados que mais tem parques nacionais aqui nos Estados Unidos. O que é legal pra caramba, porque quem gosta de natureza, quem gosta de vida selvagem, tem um prato cheio lá. E é legal ver esse contraste, a vida urbana lá, a modernidade. Assim, é muito bacana, tirando os problemas que a gente tá vendo, né? Que não são poucos. Que não são poucos. E a vida selvagem sendo conservada para quem quer ter esse contato e quer visitar. Os parques nacionais, vou citar aqui Yosemite, Sequoia Park, que são aqueles das árvores bem grandes. Cara, maravilhoso. Então acho que eu diria que a Califórnia não é à toa que é um dos destinos preferidos do americano também. Já foi um lugar tão maravilhoso, né, cara? O pessoal conseguiu transformar a Califórnia no que todo mundo achava que era impossível de ser transformado, né? Mas tem uma dica legal que o Oliver estava me contando aqui sobre os parques, cara. Tem um passe anual, né? Como que é esse negócio? Então, esse passe ele custa $80 e você pode acessar todos os parques nacionais do país sem pagar mais nada por isso. Às vezes é $25 que você paga para entrar em cada parque. Então compensa muito você pagar $80 e acessar quantas vezes você quiser durante o ano. E assim, a gente está falando de lugares com estrutura, lugares que, cara, você vai ver a família descendo com seus 5 filhos da van, aquela coisa de filme de sessão da tarde. Sim. Que a gente assistiu a vida inteira acontecendo de fato. Tem pra quem quer ir acampar, porque a gente tá falando de, mano, imensidão assim de terreno, de vida selvagem. E você encontra, eu vi um urso pardo, que é raro de ver, mas eu consegui ver. Cara, assim, fenomenal. Eu acho que se você for vir para os Estados Unidos, coloca na sua listinha conhecer parques nacionais. Tem muita gente que assiste a gente que vai vir para cá para fazer visita de reconhecimento, vai visitar. Coloca parque nacional no seu roteiro que você não vai se arrepender. Legal, cara. Agora, qual que é o estado que você, Oliver, e aí cada um vai ter uma realidade, mas você não moraria em hipótese alguma? Em hipótese alguma. Tem alguns, cara, eu diria, mas de bate-pronto assim eu vou falar o Novo México. Novo México é onde gravaram a série do Breaking Bad, que é muito conhecida aí no Brasil, todo mundo gosta pra caramba, e a gente passou lá em Albuquerque exatamente para visitar os principais pontos da série, que você pode fazer esse roteiro, né? É até engraçado porque a casa do Walter White, que é o protagonista na história, um cara comprou essa casa, só que, cara, a vida dele virou um inferno, porque todo mundo vai lá visitar a casa e tirar foto, então ele teve que murar. Então você vê, por exemplo, todas as casas sem cerca e a casa do cara é toda cercada com placa, câmera dizendo não perturbe a gente, tipo, tire sua foto e vai embora. E, pô, cara, por que você comprou essa casa? Ele também pediu, né? Só no período que eu parei lá pra ver e fazer um videozinho assim, deve ter passado uns 6 carros. Que isso? É, horrível. A vida do cara não para, né? Mas enfim, eu tô falando porque eu não escolheria o Novo México. Eu acho que eles escolheram esse lugar pra fazer essa série, não foi à toa, teve algum motivo. Você tem uma sensação de cartel muito forte lá, cara. Sério? Sim, você se sente num ambiente onde existem cartéis, sabe? Você passa na rua, você vê aqueles gangsters mexicanos, com aquelas meionas até aqui, camiseta branca, bermuda, bem gangster mesmo, igualzinho nos filmes do jeito que a gente vê. Assim, é estranho porque você vai no 7-Eleven, tem um monte de gente na porta, bebendo, fumando, não sei o quê. E eu não senti que fosse um lugar muito assim, tranquilo, amigável, sabe? De se né? viver. Eu falei, Se cara, criar uma família. não quero criar minha filha aqui nesse lugar, cara. Eu vou passar. E então acho que eu diria o Novo México. Pô, legal. Aí, bom saber, né? Principalmente pra quem tem filho. Tem muita gente que tem filho que me segue, né, cara? O pessoal manda mensagem, um lugar legal pra ficar maiores e tal. preocupações, né? Absolutamente. Você tá vindo pra cá, pros Estados Unidos, pra viver uma experiência aqui, porque você quer viver uma experiência positiva, não negativa, claro, né? claro. E a maior preocupação é expor os filhos. Então, tá aí uma dica de ouro. Já sei que quando eu for passar lá vai ser bem seletivo, bem rapidinho. Eu acho que outra dica também que se pode dar pra essas pessoas, que é um pouco do nosso perfil, né, Cris? Você tem filho pequeno, eu também, nós temos essas preocupações que a gente compartilha aí com a galera que segue a gente. Fica longe das grandes cidades, cara. Talvez olhar as cidades satélites ao redor, porque você tá falando de você andou 20 milhas, muitas vezes você já sai de uma zona que é uma zona ruim. Você já vai pra uma zona que é melhor. Então, eu acho que ficar longe dos grandes miolos. Eu sei que os grandes miolos é onde se concentra o dinheiro, em especial para trabalhos que muitas vezes são mecânicos, mas se você tiver condições de morar um pouco mais longe, eu acho que você se livra um pouco desse problema. De agora em diante a gente vai falar mais sobre lugares para morar principalmente. Não que você não possa fazer turismo nesses lugares, mas o foco vai ser mais em quem quer morar, imigrar ou às vezes até estudar, porque quando você tira o visto de estudante, você pode morar legalmente nos Estados Unidos por muito tempo. Então tem muitas pessoas que ficam, né? E aí, onde que é um lugar melhor para eu vivenciar essa experiência que bata com o meu estilo de vida? Eu queria explorar primeiro a questão do clima, que é muito importante para muita gente, e depois a questão da política, que é uma coisa que tem interessado muitas pessoas porque afeta diretamente a vida de todo mundo, né? Então vamos lá, cara, 2 lugares quentes, com clima quente, para quem gosta de calor, morar aqui nos Estados Unidos. Para brasileiros? Para brasileiros. Ok. Vou dizer então os mais comuns, que eu acho que cabe perfeitamente para o público que acompanha a gente no YouTube. Orlando, Flórida, no caso, Texas. Né? Simples assim. São 2 lugares que são quentes, você não vai ter problema com frios extremos e o inverno é light, você vai ficar de boa. E as pessoas já conhecem, tem comunidades brasileiras, né? Sim, e que tem coisa pra caramba pra fazer, né, cara? Sim.
Texas está crescendo demais. Tem 3 grandes cidades, então cada vez mais tem brasileiros construindo conteúdo sobre a vida no Texas. Isso é uma coisa muito legal. Foge um pouco dessa bolha da Flórida, mas a Flórida ainda é a queridinha, né? Então o pessoal vem muito pelo clima também, mas aí tem que entender que o clima da Flórida não é bem o clima ali do centro-oeste, entendeu? É um clima mais pesado. A gente tá aqui agora, o calorzinho não tá deixando a gente em paz, acho por causa da umidade também. Agora, é importante lembrar que Flórida não é Orlando, né? Isso é só para deixar claro, Flórida é muito mais do que Orlando. Então quando eu falo Flórida, eu não estou falando de Orlando necessariamente. É verdade, eu conheci inclusive um lugar, talvez eu faça conteúdo sobre isso, não sei se vocês querem, se quiserem, comentem aqui embaixo. Eu passei com a minha família, a gente pegou o carro, viajou 1 horinha e pouco e conhecemos uma cidade completamente diferente. Vou fazer um mistério sobre qual cidade, mas é um lugar que as pessoas adorariam morar e turistar. Então tem muito mais aqui do que só Orlando, Miami, aquela coisa toda. Boa, abre a mente para possibilidade. É isso. Legal, e frio? Frio. Vou falar os que o Oliver escolheria, tá? Eu não vou considerar pra galera não, mas pode ser também. Eu diria Washington e Montana. É mesmo, achei que você ia falar Massachusetts. Massachusetts eu morei, né? Massachusetts é muito massa, cara. Eu gosto muito. New England, na verdade, eu gosto bastante. New Hampshire, possivelmente, é um dos meus lugares preferidos nos Estados Unidos. Mas eu já morei lá um tempo, eu queria explorar uma outra parte do país. Então, se eu pudesse morar na costa oeste, eu acho que eu testaria lugares ali mais pra cima mesmo, como, por exemplo, Washington. Montana é simplesmente um dos lugares mais lindos que eu já fui, cara. O Yellowstone, ele tá localizado entre Montana e outros 2 estados, que é Idaho e Wyoming. E assim, eu nunca vi uma coisa tão maravilhosa, cara. Tem uma série que tá passando aí, que a galera tá sempre me comentando, eu não assisti ainda, mas muita gente, quando eu tava viajando por lá nos meus stories no Instagram, falava: olha, você tá nesse lugar aqui dessa série e tal. Eu acho que eu sei que chama Yellowstone. Eu tô querendo ver, eu vi o primeiro episódio, parece ser bacana pra caramba. A galera tá falando super bem, eu não assisti também não, mas aquilo que vocês veem, aquela beleza maravilhosa, imagina você ver isso nos seus olhos nus, assim, é coisa incrível. Washington, porque eu gostei bastante, eu nem fiquei tanto em Seattle, que é a capital, eu fiquei em Spokane, que é uma cidade bem encostada lá na divisa com Idaho. Inclusive, se você tá em Spokane e você quiser pular uma cidade aí já cruzar a fronteira e morar em Idaho, você baixa um pouco o seu custo de vida. Mas Spokane já tem um bom custo de vida. Tem vídeos no meu canal lá falando sobre isso. E eu acrescentaria um terceiro, se você me permitir, que é Utah. Gostei muito, mesmo? cara. Fiquei apaixonado, cara. Lá é montanhoso, né? Lá é um lugar legal bastante montanha, mas tem esse clima de deserto, mas tem muitos canyons. Cara, as pessoas são muito nice lá, cara. Eu gostei muito, muito, muito. Salt Lake City é uma smart city, tá crescendo bastante, é muito moderna, mas ao mesmo tempo, cara, tá crescendo com uma densidade populacional legal, então não tá... Saudável. Tá saudável, não tá apertado. Quem comanda lá são os Mormons, os caras, acho que chama Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma parada assim, super gente boas, investem grana pra caramba assim na cidade, tem universidade, tem programas de seguro, bem legal. Utah eu achei bacana, cara. Cara, eu tive vontade de conhecer lá também. Inclusive, eu duvido, mas se por algum motivo você não conheceu o canal do Oliver, o Oliver ele tem um canal no YouTube também, ele citou lá, ele tem vídeo pra caramba, o Oliver ele tem anos de produção de conteúdo e alguns dos melhores vídeos que eu já vi na minha vida foram lá. Obrigado, cara, que honra. Mas é verdade, cara. O cara que me influenciou bastante, inclusive, quando eu estava no Brasil. Então, assim, aqui na descrição vai ter o link do canal dele, onde está o Oliver. Se inscrevam aí no canal. Por favor, obrigado né, pelo jabá aí, cara. É isso. Legal. Agora, 2 estados para quem é conservador, para quem é de direita. Para quem é conservador. Bom, eu visitei o Iowa. O meu amigo Stefano tem um vídeo no meu canal que, se não saiu, tá perto de sair. Eu conversei com ele e um dos pontos que ele me traz como pontos positivos dele morar lá é exatamente isso de ser uma estrutura muito voltada mais para esse espectro direito da política. Então, lá as pessoas têm essa questão da liberdade individual, lá você vai encontrar esse formato de família sendo muito respeitado, inclusive os condados resistindo a essa coisa do progressismo e do avanço das agendas. Que o Iowa é um lugar que eu citaria, e a Flórida também, né, que eu acho que as pessoas estão sabendo, estão vendo aí, né, eu acho que o DeSantis, né? Ele faz um bom marketing, ele é muito bom de se alavancar com essa plataforma, então as pessoas conhecem ele no Brasil. Não preciso nem falar, porque todo mundo conhece como é que a Flórida está reagindo a certas políticas. Ele está fazendo muito um esforço de contracultura, né? Ele comprou uma briga recente com a Disney e o cara está disposto a fazer o que tem que fazer para não deixar certas agendas espalharem a cultura do estado. Então, assim, para muita gente é legal. Eu acho isso fantástico. É um dos motivos de eu gostar da Flórida, é um dos motivos que torna mais difícil sair daqui, porque você sabe que tem alguém aqui que está te defendendo, né? Bom, a gente não sabe até quando, né? Mas se você não se importar em morar no Acre dos Estados Unidos e só viver com plantação de milho, você pode ir pro Iowa também. Aí, é legal. Que, inclusive, o custo de vida é muito melhor que o da Flórida. Olha só. Fica a dica aí. Parece que ele é patrocinado pelo estado. Paga nós, Iowa. Aí. Legal, cara. E agora, estados de esquerda? De esquerda, ou esquerdinha, o famoso esquerdinha. É isso. É, esquerdinha, né? Cara, eu tenho vários amigos esquerdinha aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, e a galera curte muito a Califa. A Califa, cara, tem assim...
Uma coisa que você vai ver dentro da Califa é multiculturalidade. Pra caramba, tem gente do mundo inteiro, embora vários outros estados estão vivenciando essa mesma experiência. E assim, as pessoas são muito nice, elas são muito nice com as outras. Lá, literalmente, você pode ser quem você quiser ser, entendeu? Na Califórnia. E tem muita gente que é bastante confortável com essa ideia de ter um mundo que tenha mais essa cosmovisão. Tá tudo certo, dependendo dos seus limites, porque tudo tem um limite, né? Acho que pros dois lados tudo tem um limite. Então, eu tenho muitos amigos de esquerda e eles gostam muito da Califa. Não só, Massachusetts também é um lugar que eu diria que, apesar de ter sido governado aí, no último governador, essa atual eu não sei, mas o último era republicano, a Massachusetts é um estado que eu considero até com políticas até bastante ligadas ao espectro esquerdo dessa coisa que a galera usa pra mídia, né? Que é até difícil de dizer, cara, porque tá muito complicado. Eu tenho amigos meus que são de esquerda, mas não concordam com um monte de coisa que você tá vendo aí. Tem muitas bizarrices, né? Assim como eu tenho amigos que são de direita, mas não concordam com um monte de coisa que tem também, que gera muita bizarrice. Então, eu não sei, eu vou citar esses dois aí, Califórnia e Massachusetts. E o legal é que aqui nos Estados Unidos você tem 50 estados e não é 25 de um lado e 25 do outro, absolutamente ligados às mesmas ideias. Você vai ter um espectro, né? Então, isso é muito bom, cara. É verdade. Isso é muito bom, porque você tem, por exemplo, os swing states, que são estados que oscilam, porque essa coisa da esquerda e da direita, na dinâmica do pensamento americano, ela é um pouco diferente do que a gente tem no Brasil. Não é tão simples assim colocar a pessoa dentro de uma caixinha que você consegue dar uma identificação para ela. Porque você tem pessoas de direita dentro de partidos do Partido Democrata. E você tem pessoas mais ligadas à esquerda no Partido Republicano. O próprio Trump, cara, eu acho que o Trump já foi do Partido Democrata, inclusive. Então, a filha dele doava. Tem essa coisa que não é tão simples assim, se você é esquerda, você fecha com todas as pautas de esquerda, se você é direita, você fecha com todas as pautas de direita e pronto, são dois lados. Não, essa guerra ela é muito maior, existem várias subdivisões, você tem aqui os libertários, você tem os independentes, você tem as pessoas que são a favor da liberdade individual até a última consequência, tem os conservadores que não são tão assim, aí o cara que é libertário fala, então você é de esquerda. Aí é uma loucura, então não dá pra gente simplesmente resumir em direita e esquerda. E tem os estados que são, cara, tem um balanço, digamos assim, que vai agradar, por exemplo, o cara, ele não é nenhum nem o outro, não se identifica nem de um lado nem de outro, porque ele defende certas pautas. Não, eu acho que o cara tem que realmente ter liberdade individual para escolher ser quem ele quiser ser, mas ao mesmo tempo eu acho que ninguém deve vir aqui taxar o meu dinheiro e ficar colocando um estado para governar minha vida. Eu não quero isso. Tem todo tipo. Então, nos Estados Unidos é legal por isso, que você vai encontrar um estado que tem a ver com as suas preferências, independente de quais elas sejam. Isso é verdade. E o legal é que, assim, para você entender tudo isso que a gente tá falando na prática, você tem que estar aqui, cara. É uma coisa muito louca. Quando você vem para os Estados Unidos a primeira vez, né? Abre a sua mente de uma forma que você não consegue imaginar. Não adianta você ver filme, não adianta você ver vídeo no YouTube, você tem que estar aqui, cara. Tem que vivenciar. Porque aí você olha com seus próprios olhos. E o primeiro passo para isso é você tirar seu visto, né? Então tem formas de você viver uma experiência aqui nos Estados Unidos. Tem gente, por exemplo, que fala, não, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero conhecer os Estados Unidos de um ponto de vista universitário, às vezes. Pessoas estão fazendo ensino superior e tal. Tem pessoas que vêm aqui porque trabalham e estão precisando do inglês legal. Tem pessoas que estão vindo para cá para fazer turismo. Então tem diferentes perfis. Tem gente que vem até com essa intenção de experimentar, né, Cris? Você vê que o pessoal tá procurando muito e a gente já tá indicando para esse pessoal a extensão de visto, alteração de status, porque chega aqui, por exemplo, para fazer uma experimentação e fala, pô, cara, gostei pra caramba, eu quero conhecer outros lugares. Eu tenho amigos que foram pra um estado e sentiram e falaram, calma, antes de eu falar que é aqui que eu vou ficar, eu quero conhecer outros lugares. E aí estica ali o visto de turismo, porque tem essa possibilidade. A gente vai, inclusive, fazer vídeo sobre isso dentro da Move, explicando como que se faz essa coisa de extensão de visto. E depois, se o cara quiser ficar aqui, alteração de status e tudo mais. Então, tem esse público que vem e testa diferentes lugares e é importante fazer isso e não se fechar na bolha para você conhecer essa pluralidade que a gente está falando aqui. Então, você tem que vir ver com os seus próprios olhos, mas não se fechar na sua própria bolha. É isso, cara. E o legal é que, assim, eu e o Oliver, a gente já tem há muito tempo já uma empresa chamada Move Vistos. Sem dúvida, é a melhor empresa do Brasil de vistos americanos. Então, nós temos mentorias, né? Porque as pessoas não entendem, isso é uma coisa que parece que não entra na cabeça e as pessoas só descobrem isso quando elas erram. Que as coisas não são mais como elas eram em 2015, 2018, 2019. Sim, o mundo mudou muito. Totalmente. E o governo americano, ele interpreta aplicantes de visto de uma forma que ele não interpretava lá atrás. O que significa? Que tem pessoas usando coisas que funcionavam lá atrás e que estão sendo negadas. Qual que é o problema disso? Quando você aplica para um visto e você é negado, agora você vai ter que lidar com aquela realidade para sempre. Você sempre vai ser visto pelo consulado, pela embaixada americana, como aquele que tentou e foi visto por algum cônsul como alguém que não estava com a
com a intenção 100% correta. Então, como que você mitiga isso? Como que você reduz a chance de você ser mal interpretado e do seu projeto não ser tão bem visto e você acabar tendo visto negado e ficar no Brasil? Você precisa de ajuda. Então, o que a gente tem feito muito na Move, eu acho isso muito bacana, e eu sei que ninguém faz o que a gente faz, é usar muita estatística para entender o que funciona e o que não funciona. Em relação a perfil, em relação à abordagem, em relação à estratégia, em relação à forma de se apresentar, isso tem feito com que a gente tenha um resultado absolutamente diferente. No canal da Move, inclusive, temos pelo menos 3 entrevistas já com pessoas que tinham vistos negados e que conseguimos reverter, mas torna mais difícil. Então, aceita um conselho. Quando você for fazer a sua aplicação de visto americano, coloca o máximo de energia que você pode. Porque se você não fizer isso, o preço a se pagar vai ser muito mais caro. Não só das taxas que você vai ter que reaplicar, como a chance de aprovação vai ser despencada, sim, né? Sim, e eu acho que é legal, cara, a questão de a Move ter esse conceito de mentores que estão atualizados com a realidade atual. Porque, como você falou, a interpretação do governo americano, ela vai evoluindo, ela não é estática. Ela muda porque a situação econômica do país muda, a dinâmica geopolítica muda, o interesse dos Estados Unidos de definir que tipo de perfil ele quer que esteja entrando aqui, porque não se engane, existe isso também. E a gente consegue, inclusive, medir o tipo de perfil que naquele momento está gerando mais aprovações por causa do que você falou. A gente utiliza dados para tomar decisões presentes que não são baseadas no passado, são baseadas naquilo que está acontecendo naquele momento. Então, cada entrevista que acontece, a próxima será melhor, porque com aquele dado a gente melhora o resultado do próximo cliente. Então, eu acho que esse é um dos nossos grandes diferenciais, e para nós que trabalhamos com visto há muito tempo, cara, a gente sabe que se não for assim, é difícil, é complicado, porque a percepção muda o tempo todo. E é por isso que a gente vê aí tantos clientes chegando, como você está falando, fui negado com a empresa XYZ, fui negado com a empresa do fulano XYZ. E aí você tem que tentar consertar. Então, o ideal é que, calma, respira, vai tirar seu visto, escolhe quais são suas opções, mas não deixa de falar com a Move, porque a gente está sempre ali tentando ajudar o cliente antes dele fechar, a gente está analisando o perfil dele. E assim, só para vocês entenderem, na Move a gente é bastante verdadeiro. Então, se a gente entender que o seu perfil para aquele momento não vai aprovar, sinceramente, a gente vai preferir falar assim para você, cara, eu acho que não é o momento de você aplicar esse visto. Te sugerimos fazer isso, aí você volta para a gente conversar. Digita agora, Move Vistos no Google, só faz isso que eu estou te falando. Você vai ver a quantidade de depoimentos que tem escrito aí, dá uma lidinha ali, uns 10, 20, 30 se você conseguir. A Move é uma marca muito recente, mas a gente trabalha com visto há muito mais tempo que isso. É por isso que a gente só tem 87 ainda. Mas, enfim, deem uma lida, vocês vão entender do que a gente está falando. Acho que os nossos clientes podem falar melhor do que nós, do que a gente está querendo dizer. Totalmente, isso que o Oliver falou é muito importante. Imagina que você aplicou para o visto americano com a Move, né? Quando você sair, você vai ter um papo ali para entender como que foi a entrevista, comemorar a aprovação e também para a gente poder rastrear o que está acontecendo. Por quê? Nós não queremos ser reativos demais às mudanças, a gente precisa estar muito atento, porque as coisas mudam com frequência. Então, porque de repente, né, cara, surgem perguntas que os cônsules não vinham fazendo, mas que de repente nas últimas 20 entrevistas, em 10 eles fizeram perguntas que não estavam dentro. Right away, né? Começou, você já tem um feedback e já joga pro próximo. Sim, e aí tem pessoas que estão em processo de entrevista, opa, fica atento aí que essa pergunta está vindo, então isso aumenta demais a chance de aprovação. Para você que quer saber, nós temos mentorias para vistos de turismo, para vistos de estudo, nós também temos parceiros que fazem mudança de status e extensão de status, ou seja, se alguém está como turista, quer mudar para estudante, por exemplo, e se alguém está como estudante, quer ficar mais tempo turistando, fazendo uma viagem como o Oliver fez recentemente, que pode levar bastante tempo. Agora o legal é o seguinte, que em todas as mentorias nós temos uma única pessoa que te acompanha de ponta a ponta. Isso aí ninguém faz, porque para a empresa é um esforço danado você colocar uma pessoa só para acompanhar o processo inteiro. Significa que você vai ter a mesma pessoa que vai entender os teus problemas, as tuas preocupações, os seus pontos fortes e fracos, te acompanhando e falando com você depois da entrevista. Ela vai conduzir tudo isso daqui. Com isso a gente consegue uma estratégia muito mais robusta, não importa qual seja o tipo de visto, e isso reflete no percentual de aprovação. Então por isso que a Move está crescendo tanto, por isso quando você entra no Google as avaliações são 100% 5 estrelas, é porque a gente se esforça e a gente se preocupa mesmo. Nós entendemos que esse visto é só um primeiro passo para você abrir a sua mente para uma realidade que só os Estados Unidos te proporcionam, e quando a gente cresce no Brasil, a gente entra com a cabeça completamente fechada para isso e realmente só estando aqui para poder entender. Então, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado vai ter o link da Move, clica lá, preenche um formulário em poucos minutos, você vai receber um WhatsApp para poder te explicar de que forma que a Move pode te ajudar. Então, Oliver, é isso, cara, muito obrigado pelo papo. Cara, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com a sua galera, com você. Eu acho que você está fazendo um trabalho extremamente importante para nossa comunidade, e é aquilo que a gente já conversou, né, Cris? A gente tem que somar força para tentar evidenciar cada vez mais pessoas que, como o Cris, estão se esforçando para trazer a informação verdadeira que
traga para as pessoas, cara, a realidade daquilo que elas vão encontrar aqui, porque chega de vender ilusão, pessoal. Sinceramente, eu tô nessa história de YouTube aqui desde 2019 e eu tô cansado de ver as pessoas falando tanta mentira, cara, na internet pra galera que vem pra cá, e eu não sou de briga, então eu não falo absolutamente nada, mas enfim, eu queria te parabenizar pelo trabalho, Obrigado, cara, e desejar que esse canal cresça cada vez mais. Então Amém. compartilha esse vídeo, cara, manda esse vídeo para as pessoas que estão pensando em morar nos Estados Unidos, indiquem o Cris, porque o Cris tá fazendo um trabalho fenomenal e parabéns, cara, tô feliz de verdade. Obrigado de verdade. Tamo A junto. parte boa de fazer vídeo com um cara que também tem um canal, né? Ele já falou tudo que eu tinha pra falar, então saibam que na descrição vai ter o link do canal do Oliver, onde está o Oliver, caso você não conheça, o que eu duvido. Mas é isso, obrigado por ter acompanhado. E aqui na tela tá aparecendo um vídeo que só eu fiz até agora, e é um vídeo mais importante do meu canal para quem quer morar aqui nos Estados Unidos, onde eu ensino uma forma para você conseguir alugar o seu primeiro apartamento aqui com muito mais facilidade. O link ele tá na tela, é só clicar. Um abraço e até mais.